Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alitéia, eu trabalho com tarô e astrologia faz 16 anos. Atualmente eu também faço mapas numerológicos cabalísticos e harmonização de assinatura. Se você quiser conhecer seus números ou seu mapa astral, ou então fazer uma consulta de tarô, é só entrar em contato comigo pelo direct do Instagram, tá bom? Que eu sempre deixo aqui embaixo para vocês. Os valores estão lá nos destaques do perfil. E hoje vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos de Ogham, tá? Hoje a gente vai falar da oitava letra ogâmica, ou oitavo Fide, que é a Tini. Ai, gente, preciso ver a pronúncia. Vamos lá. É a Tínia, Tínia, Tínia. Escreve Tine. O som é de T, tá? Então, Tínia. É a Tínia Holy. Tínia Holy, tá? Ó, tá aqui o número, ela é 3, né? Tem 3 pauzinhos aqui como símbolo dela. Vou até mostrar aqui. Opa, tô mostrando ao contrário. Aqui, ó. Estão vendo? Então esse é o símbolo da letrinha. Estão vendo minha marcaçãozinha aqui, que esse é o número 8. É assim, gente, quando a gente começa a estudar, a gente tem que fazer marcação em tudo, tá? Eu aconselho que vocês façam também se vocês tiverem essas varetas. Bom, então a gente vai falar da Tínia hoje, da Tínia Holy, que a tradução, né, para essa árvore é o azevinho, a árvore chamada azevinho. E se vocês notarem aqui, ó, as folhas e os frutinhos, é uma árvore usada para decoração natalina, certo? Olha só que interessante, né? E a gente já vai saber por quê, qual que é a mitologia por trás, tá? E como é que isso acabou sendo... Ai, como é que chama quando uma cultura se mistura com a outra? Sincretizado, será que é essa palavra? Com o cristianismo, tá? Então, assim, segundo o livro, então, vou começar pelo livro do Paul, né? Ele falou que essa letra, ela vai falar de desafios, tá? Então, fala que isso daqui tá relacionado, a Tínia tá relacionado a desafios. Então, essa é a terceira letra do segundo Alchemy, é a terceira letra que fala de alguma coisa desafiadora, né? Então, lembra que cada Alchemy tem um tema e que o tema desse segundo Alchemy era mais desafiador? Então, segundo Paul, então aqui vai trazer desafios, tá? E difere um pouco do que o Oswaldo Ferris traz no livro dele, que ele segue, como ele mesmo fala, a escola reconstrucionista. Então tem uma hora que quem for trabalhar com o Ogham, né, se aprofundar mais, vai ter que fazer essa escolher uma linha e ficar nela para não se confundir, tá? É que nem ler o tarô, por exemplo, o tarô de Marsella e ler o de Crowley, né? O tarô de Crowley, ele é bem diferente. Em vez de reis, a gente tem cavaleiros, né? No lugar dos reis. Mas no tarô tradicional também tem o cavaleiro. Mas o cavaleiro, no tarô de Crowley, ele ocupa o lugar do rei, tá? E aí não tem rei. Então, mas assim, é um tarô também de 78 cartas, tudo certinho. Ele não faz a inversão igual o Edward Waite fez entre a carta da justiça e da força, mas bom, para de falar de tarô, Letéia. Mas é assim, é que quando você segue uma escola, você tem que ficar nela, porque senão você fica confuso. Então, se usou o tarô de Crowley, fica naquilo. Usou o tarô tradicional, fica naquilo. E valoriza o seu oráculo, porque ele vai funcionar direitinho para aquilo que você precisa. Não precisa ficar se questionando, qual é o melhor, qual não sei o quê, qual eu vou ler melhor. Vai seguindo o seu coração em todo esse processo, tá? Então, de acordo aqui, então, com o livro do Paul Rice Mountfort, o que ele traz, né? Ele fala que a Tínia... ela traz defesa e desafio. E ela fala que o desafio é dolorido, mas que esse desafio no final
depois que você passar por ele, você vai sair mais forte do que você entrou nele. Então é o tipo do desafio que aparece para que você possa tomar consciência da sua força interior, da força, de tudo aquilo que você é capaz de fazer, que de outro jeito você não conseguiria tomar essa consciência, sabe? Então a gente está aqui nesse planeta para crescer, né? E a gente muitas vezes se esquece, a gente quer estar aqui só brincando, só que a gente tem que saber de todo o nosso potencial, né, espiritual. Então, para isso, às vezes os desafios têm que vir para que a gente saiba a nossa capacidade de ultrapassar tudo isso, de ser maior que tudo isso e de reconhecer a nossa força interior que é capaz de superar tudo, né? Então essa letra ela vai falar sobre isso, sobre essa superação, tá? Que mais? Mas não deixa de ser dolorido. Aqui ele fala que você tem forças que você nem sabia que tinha e você tem todo o poder para enfrentar essa adversidade. Essa letra também pode falar de tormentos interiores, sabe? Quando sua alma está atormentada, então pode falar de um momento que você está atormentado, né? Que você está com dificuldades internas, talvez processos de autossabotagem. E ele fala aqui, talvez a sua mente seja o desafio a ser superado. E não há nada externo acontecendo, apenas a sua mente agindo como um obstáculo, tá? E quantas vezes a gente não faz isso, né? Quantas vezes a gente não se sabota? Quantas vezes o drama que a gente pinta dentro da nossa cabeça é maior do que o que realmente, de fato, a realidade traz pra gente, né? Aí ele fala também que emocionalmente a gente poderia a gente poderia estar passando pelas aflições de uma paixão muito ardente, né? Então é aquela coisa de você estar apaixonado e não ser correspondido. E espiritualmente você deve estar no meio de uma transformação profunda que vai lapidar a sua alma, né? Vai lapidar o seu ser. Então você está numa metamorfose, numa transformação profunda, da qual você vai sair muito melhor do que você entrou. Então as palavras-chave que ele traz são desafio, teste, né? Provações, a sua posição está sob ataque emocional, espiritual e testes, problemas com defesa, com a defesa, né? Autodefesa. Precisa agir, você não pode, quando essa carta ou esse feed sai, você não pode deixar de agir, você tem que continuar lutando. E quando essa feed ela tá mal no jogo, o que é mal no jogo? Quando ela sai numa casa dentro do jogo de obstáculo, ou quando ela sai, né, para quem usa o significado inverso também, quando ela sai inversa, tá? Então vai falar do quê? De perigos, que você não cresce, que você prefere ficar com a dor, mas prefere ficar naquele lugar ali de dor, sabe? É meio que recusar mesmo que a vida tá te propondo e recusa crescer, não toma ação nenhuma, fica ali com aquela pedra no sapato e assim, e fica ali, fica estagnado, não cresce, não faz nada, fica lá, tá? E aqui, vamos ler então agora o que o Oswaldo... não, desculpa, vamos falar sobre a mitologia por trás, que aqui no livro do Paul ele traz. Então ele fala que estavam lá, né, Arthur e todos os seus cavaleiros reunidos, quando entra um cavaleiro verde na sala e começa a desafiar todos que estão ali para um duelo, né, para testar a força. E que ele desafia que um deles tire sua cabeça fora, corte sua cabeça. Nisso todo mundo meio que arrega, ninguém quer enfrentar esse tal de Cavaleiro Verde. E aí um cara, né, um cara chamado Gawain, que eu vou deixar aqui escrito porque eu não sei pronunciar, Gawain,
que deve ser um cavaleiro, ele aceita o desafio. Então ele é um dos cavaleiros mais corajosos do Arthur, aqui tá falando. Engraçado que eu pensava que um dos mais corajosos era o Lancelot. Aqui esse mito tá trazendo outro cavaleiro aqui, tá? Bom, então ele topa. E aí, no decorrer da história, várias aventuras vão acontecendo. O Cavaleiro Verde acaba levando o... ele desafia... Peraí, volta. O Cavaleiro Verde desafia o Gawain a ir atrás dele numa floresta. E aí, então, o Gawain, ele vai. Só que nessa floresta, ele, o Cavaleiro Verde, é o senhor ali, né? Porque essa floresta representa o submundo e ele é o senhor desse submundo, que aqui fala Underworld, tá? E a esposa dele é a grande senhora desse lugar, desse submundo aí. Ele é casado com ela, tá? E aí acontece várias aventuras, tal, e ele não entra em detalhes aqui sobre todo o mito, né? E é praticamente isso. Então vai falar do quê? Né? Se a gente for ligar ao significado dessa letra, é um grande desafio, que se o cavaleiro Gawain ele sair vitorioso, ele vai sair muito mais forte do que ele entrou, mesmo que essa situação seja desafiadora, perigosa, né, com perigo à própria vida, mas ele vai sair mais forte ainda do que ele entrou. Uma outra história conectada com essa feed é a história da batalha entre o rei do Azevinho, que é o Holy King, e o Oak King, que é o rei Orvalho. Então é o rei Orvalho e o rei Azevinho, que eles entram numa batalha para ver quem é o melhor, né? Quem tem a supremacia sobre a roda do ano, que são as estações, é o passar do tempo, né, pessoal? E aí, então eles batalharam e aí ficou definido que o carvalho representa o poder da primeira metade do ano. E a partir da segunda metade do ano, quem tem o poder vai ser o Azevinho, né? E aí, o que acontece nessa segunda metade do ano no hemisfério norte? O solstício de inverno. E o solstício de inverno, gente, é a época do Natal, tá? No mundo todo, mas aqui no hemisfério sul é o solstício de verão. Então é por isso que a decoração natalina tem a ver com o azevinho, tem a ver com essa história aqui folclórica, tá? Quando o cristianismo foi entrando aí nas culturas pagãs, entre os camponeses, eles tinham que fazer esse sincretismo para conquistar as pessoas, né? Então acabou que o cristianismo, a cultura cristã, acabou se sobrepondo à cultura local, pegando alguns elementos da cultura local e adaptando ali, tá? Então, ó, a gente tem essa decoração de Natal até hoje, o verde com vermelho, né? A decoração natalina é toda verde e vermelho. Muitas guirlandas são feitas com isso daqui, né? É interessante saber o que tá por trás sempre. E bom, agora eu vou falar sobre o que o Oswaldo ele trouxe, né? O Oswaldo ele traz aqui a figura do azevinho também, tá? Mas ele dá uma ênfase na figura do ferreiro, tá? Na profissão do ferreiro. Os ferreiros eram uma profissão muito importante na cultura celta, porque eles forjavam espadas, armas, né? Coisas que eram importantes, porque era um povo que sempre estava em guerra entre si mesmo, né? Entre os próprios tribos celtas, um com o outro, e também com os romanos, com os saxões, né? Então eles estavam sempre precisando ter arma e tal. E aí o Oswaldo ele fala aqui que o tínia significa lingote ou barra de ferro, uma referência ao trabalho do ferreiro. Então tínia significa barra de ferro, né? Esse nome aqui, e holy significa azevinho, né? Tá relacionado à árvore. Então ele fala aqui que o trabalho do ferreiro é uma das mais nobres funções celtas. Goimbinil, vou escrever para vocês, é o deus ferreiro responsável por criar as armas dos Tuatha de Danann,
ao lado de seus irmãos, os deuses Credne, o bronzista de Lúcia, o carpinteiro. Juntos, esses deuses são conhecidos como Tridedana, ou seja, os três deuses da arte. Acredita-se também que o lingote de ferro fundido era utilizado pelos antigos irlandeses como dinheiro. Tínia indica habilidades, dons, talentos e o trabalho reconhecido, assim como coragem, as armas e a bravura dos guerreiros. Essa letra está associada ao azevinho, conhecido como o rei do inverno. Lembra no livro do Poe, que vai falar do solstício de inverno, e aí o sincretismo com o Natal e tal. Então vocês viram um significado bem diferente, né, que o Poe trouxe no livro dele e o Oswaldo trouxe aqui no dele. Então a gente tem que realmente escolher uma escola alguma hora, né? E aí ele fala assim, né, que no plano físico e material, essa feed vai falar de trabalho prazeroso, habilidade e realização. E no plano emocional e sentimental vai falar de atração, equilíbrio e coragem. E no plano espiritual e mental vai falar de inteligência e criatividade. E aqui o uso mágico que ele dá, né, é para trabalhos que exijam. Então, assim, se você está precisando de um trabalho que exige muita destreza e muita habilidade para você fazer, usar essa letra aqui, né? Se você precisa de reconhecimento intelectual e profissional também, despertar dons inatos, proteção contra catástrofes naturais, proteção contra espíritos e feitiços, afastar e acalmar animais selvagens. E é isso, pessoal. Vou parando por aqui. Ouviram isso? São Pedro tá brabo. Quando eu era pequena, minha mãe falava que ele estava arrastando os móveis da casa. E eu acreditava. Bom, é isso, pessoal. Então, ficamos aqui, né, com esse 8º feed. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.